eu quero dizer pra você uma coisa. Cuide de você. Não adianta você querer ser usado por Deus, não adianta você querer se desenvolver profissionalmente, ser uma pessoa ótima na sua profissão, naquilo que o Senhor te chamou, mas você não cuida de você, você negligencia o seu cuidado. 3 áreas que nós precisamos cuidar: o espiritual, o físico e o emocional. Não adianta, se esses 3 não tiverem em dia, nós vamos estar, sucumbindo naquilo que a gente tanto quer. Primeira coisa, o espiritual. É fundamental que a gente tenha comunhão com Deus, Não adianta a gente querer viver o projeto que Ele tem para nossa vida se a gente não tem comunhão com Ele, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não vai para o nosso secreto com o Senhor, a gente não adora o Senhor, a gente não congrega, que é muito importante a gente congregar, e a gente não faz nada disso. Aí a gente quer: Senhor, me usa, Senhor, eu quero ser usada pelo Senhor, Senhor, eu quero viver o meu chamado. Mas você não cuida do seu templo espiritual, do seu espírito. É fundamental que você cuide dele em todos os aspectos. Meditar na palavra, isso é fundamental. Outro ponto, o físico. O físico é muito importante, porque se a gente não cuidar do físico, a gente não faz a parte espiritual. A gente morre cedo. Nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Nós precisamos sim se exercitar, fazer alongamento. Isso é fundamental para que a gente consiga viver o cumprimento do propósito, o cumprimento do chamado que Deus tem para a nossa vida. Não adianta a gente querer ser usado por Deus, mas a gente está negligenciando o nosso corpo físico. A gente come muita porcaria. E olha, eu não estou dizendo que a gente deve cortar tudo, não. Precisamos de um equilíbrio, Tudo em excesso faz mal. Uma vez ou outra comer todo final de semana, comer alguma coisa diferente, ou a cada um mês, não tem dificuldade nisso, minha gente. Não tem. Você pode sim, mas a questão é que você passa a semana toda comendo porcaria. Aí um dia da semana, um dia, você comer bem, isso não vai fazer diferença. Mas se todas as vezes você come bem, mas um dia ou 2 dias da semana você come diferente, não tem problema nisso. Não tem mesmo. Aí você não bebe muita água, você não faz um check-up geral, que é fundamental. De ano em ano a gente precisa fazer o check-up geral. E aí depois a doença chega e a gente fala assim: Senhor, o Senhor colocou doença em mim. Deus não coloca doença. Deus é o Deus da cura. Deus é o Deus que liberta. Deus é o Deus que restaura. E a doença só chegou porque você negligenciou. Aí vem pedras no rins, aí vem os rins param de funcionar, você tem que fazer hemodiálise. E aí, como é que fica? O culpado não é Deus, não. O culpado é você que não cuidou do seu corpo. Você precisa se alimentar bem, você precisa fazer atividade física. Quem disse, pelo amor de Deus, que crente não pode se exercitar? Da onde? Mas tudo com modéstia, tudo com prudência, porque nosso corpo é templo morado do Espírito Santo. Então a gente pode sim ir para academia, a gente pode sim fazer atividade física. Isso é muito bom para a nossa saúde, para que a gente consiga fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E o outro ponto, que eu acho assim que eu não vou colocar o fundamental, mas é muito necessário e a gente tem negligenciado ele, é o emocional. Não adianta a gente querer viver o chamado de Deus, a gente vai chegar lá naquela estação, mas o nosso emocional tá só o bagaço, só a misericórdia de Jesus. E a gente precisa cuidar. Existem traumas aqui dentro que precisam ser tratados, existem faltas que Deus precisa ajustar, mas que a gente precisa sim de profissionais. A parte espiritual Deus vai fazer, mas a parte natural cabe aos homens fazer, te ajudar, porque Deus deu a medicina para os homens, Deus deu inteligência para os homens para fazer tudo isso, para nos ajudar, juntando o útil ao agradável, o espiritual e vamos dizer assim, o físico, vamos dizer assim, Então, se você tem condições, se você vê que você não está bem emocionalmente,
vá se tratar em nome de Jesus, porque psicólogo não é para doido. Sabe, eu acho assim que era uma matéria que era para ter nas escolas, sabe, psicologia, para nos ajudar, porque, sabe, não adianta a gente ser profissionais ótimos, mas a gente não lidera a nós mesmos, a gente não controla o nosso emocional. A gente é ótimo e inteligente em tantas coisas, mas a gente é burro, vamos dizer assim, emocionalmente. Burro emocionalmente, porque a gente não consegue controlar as nossas emoções. Ela dita como a gente deve se comportar ou não, como a gente deve fazer ou não. Jesus, ele tinha inteligência emocional, e nós podemos ter sim, mas só cabe de nós. E se a gente não está conseguindo sozinho, nós precisamos ir a quem trabalhou, se preparou para essa área, para nos ajudar a ser ótimas versões de nós mesmos. Isso é muito bom. Eu fiz, teve um período que eu fiz, e quando eu tiver condições eu quero voltar de novo, sim, porque me ajudou muito. Tem muitas coisas ainda que precisam ser trabalhadas aqui no meu intelecto, no meu emocional, e eu sei que eu só vou conseguir com profissionais da saúde que trabalharam para isso, que se esforçaram para isso, para nos ajudar, para que a gente consiga viver o cumprimento da promessa do Senhor. Então, pense nesses 3 pontos, se você está negligenciando um deles, se você está em falta em um deles. Ore a Deus, pedindo sabedoria para que você venha fazer o correto, para que você venha cuidar de você. Amém? Era isso que eu queria compartilhar, Deus te abençoe. E me siga lá no meu Instagram, que é Scarlett Alex.